busca do perdido. Uma das mais lindas declarações de Jesus é esta: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas o que foi que se perdeu? Deve ter sido algo muito valoroso, pois quando estudamos na própria Bíblia a maneira como Jesus veio, o método doloroso que Deus usou, dando seu próprio Filho para morrer numa cruz, achamos que tanto não teria sido feito por tão pouco. Que teria se perdido para Jesus vir buscar e salvar? Uma joia de muito valor? Sim, uma joia. O homem. Esse ser que às vezes não sabe medir o valor que tem, foi para Deus considerado de muitíssimo valor. Jesus deu ao homem mais valor que todo este mundo. Jesus veio, portanto, buscar e salvar o que se havia perdido, o homem. Mas o homem estava perdido em que sentido? Perguntará alguém. Em todos os sentidos, respondemos. Aquela desobediência no jardim do Éden levou o homem a perder-se e perder com isso o verdadeiro rumo de sua vida. E por que está perdido o homem, que é uma criatura rica em possibilidades, torna a sua riqueza espiritual em poderio para o mal? Jesus já dizia que o homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Assim é que a inteligência humana, que pode ser comparada a um tesouro maravilhoso, é usada para criar coisas más. Até mesmo as coisas boas que Deus criou são usadas e aplicadas pelo homem para um fim negativo, maléfico. Por exemplo, a cana-de-açúcar é uma coisa boa. Dela se tira açúcar e tantas outras coisas boas. Mas dela o homem tira a aguardente, a cachaça. É o homem usando o seu mau tesouro. A energia nuclear é uma coisa boa. Dela o homem pode fazer navios, cozinhas atômicas e tantas outras utilidades. Mas com ela o homem faz a bomba atômica. O avião é um bem. Quando Santos Dumont fabricou seu primeiro aparelho dirigível rudimentar, não pensava, no entanto, que seu invento seria usado para a guerra. É o homem tirando de seu mau tesouro coisas más, mas aplicações a coisas que poderiam ser boas. Mas tudo isso acontece porque o homem pecou, e seu pecado tem acumulado nele esse potencial, esse tesouro de coisas más. Pecando, perdeu-se, e perdido, perdeu também o verdadeiro sentido da vida. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido e fazer desse homem reduzido a escombros uma nova criatura. O homem salvo por um milagre maravilhoso de Deus nasce de novo e começa uma nova vida em Cristo. Sua vida velha vai sendo sufocada pela nova vida e vai crescendo até o dia da passagem para a vida definitiva no céu, e então se libertará deste corpo de pecado. Como diz Paulo, adquire um corpo incorruptível. E isso não só a Bíblia nos afirma, mas nós mesmos podemos falar de experiência própria. A salvação de Cristo começa a funcionar na vida terrena, ocasionando uma verdadeira transformação em todos os setores da nossa vida. Oh, que maravilha! Cristo veio buscar o homem perdido, não para apanhá-lo e conservá-lo com seus pecados, suas atrofias, mas para transformá-lo completamente pela base, fazendo-o encontrar outra vez o verdadeiro sentido da vida. E é isso um milagre. Não se faz num laboratório, por mais adiantada que esteja a nossa ciência. É um milagre operado pelo cientista maravilhoso da vida, Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido.
fósforo queimado. O presidiário saiu por todos os cantinhos da penitenciária, dia após dia, colecionando palitos de fósforo queimados até conseguir uma grande quantidade. Depois começou a trabalhar neles. Alisou-os bem, raspou seu carvão e foi colando um ao outro. Dali, começou a construir um objeto grande com pequeninos palitos aparentemente sem valor. Juntou tudo aquilo e formou um objeto retangular de aparência atraente. Construiu depois uma tampa cuidadosamente trabalhada, também dos tais palitos de fósforo queimados. A seguir, lixou tudo aquilo e submeteu-o ao verniz. Finalmente, forrou aquele objeto com cetim e tudo estava pronto. Era um lindo porta-joias. Quem diria que palitos de fósforo queimados serviriam para alguma coisa mais? O fato oferece algumas lições preciosas para a vida. É esta capacidade maravilhosa de aproveitar o inaproveitável. O que estava jogado fora, um verdadeiro fósforo queimado, que já deu o que tinha que dar. É o ferreiro que faz de um pedaço de ferro velho um instrumento útil e novo, depois de fazê-lo passar pelo fogo. É a mulher que pacientemente coleciona pedaços de pano e faz deles uma colcha de retalhos, utilíssima no lar. É o lixo que é recolhido em depósitos depois de haver sido posto fora e aproveitado para determinados ramos de industrialização. Este é o lado humano da lição. Mas há um lado espiritual. É que nenhuma pessoa sabe aproveitar o fósforo queimado melhor do que Jesus Cristo. Ele pode transformar vidas imprestáveis em vidas úteis. Pode ajuntar um punhado de gente corrompida, estragada pelos anos de pecado, de vícios, e poli-las, aplainar-lhes o caráter e fazê-las dignas da sociedade da terra e da sociedade do céu. Foi isso que Jesus veio fazer no mundo: buscar e salvar o que se havia perdido. E isso começou em seus dias de ministério terreno, transformando um Zaqueu, o cobrador de impostos, um homem indesejável pela sua vida de desvios do dinheiro que não lhe pertencia. Depois do seu encontro com Jesus, saiu de casa em casa, devolvendo o roubado e repartindo seus bens com os pobres. Foi isso que Jesus fez com uma prostituta que estava para ser apedrejada. Foi isso que Jesus fez com um pobre endemoniado da terra de Gadara, homem que já vivia nos sepulcros como um irracional, mas que depois do encontro com Jesus, recuperou o seu juízo e voltou para o seu lar. Sim, foi isso que Jesus veio fazer e continua fazendo: buscar e salvar o que se havia perdido. Em nossos dias, milhares de pessoas, homens e mulheres, que viviam antes pelas ruas e pelos bares, enganando e sendo enganados. Pessoas dominadas pelos vícios, que na vida perderam tudo, inclusive a saúde, mas que foram achadas por Jesus e hoje estão completamente recuperadas, realizadas e felizes. São novas criaturas. Jesus apanhou o vazio de suas vidas e encheu de uma vida preciosa, abundante e inesgotável de paz e felicidade. Mas notai, somente aqueles que têm capacidade para se julgarem fósforos queimados, sem méritos em si mesmos, poderão receber o acolhimento de Jesus. Aqueles que se julgam cheios de virtudes e de boas obras, jamais experimentarão esse polimento de Cristo. Sim, a cada momento vemos Jesus como que um homem diligente, catando palitos de fósforos queimados, vidas estragadas pelo mundo e pelo pecado, e transformando-as em verdadeiras porta-joias espirituais. Passam a ser portadores do próprio Deus, porque a Bíblia diz que somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. É uma alma salva, reformada, que reforma também a fisionomia, o corpo, a saúde, a vida toda. Passa o homem a brilhar por dentro e por fora. É uma nova criatura, feita de algo que outrora era imprestável.
Tal maravilha é o resultado da operação de um poder regenerador, o poder do Evangelho, somado ao grande amor de Deus. E é assim que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Meu prezado ouvinte, quem sabe você é um desses fósforos queimados? Se o é, está na hora de deixar as mãos maravilhosas de Jesus trabalharem na sua vida, aceitando-o pela fé no seu coração.